O que eu vou falar para os diáconos aqui, também para os cooperadores, tá? Diáconos e cooperadores da igreja, tá? Algumas funções do diácono deverá ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair dos cultos, ajudando os demais irmãos na limpeza e também na organização da igreja. Quer ver? Os 7 diáconos que foram líderes eleitos pela igreja antiga para ajudar os irmãos nos trabalhos assistenciais em Jerusalém. Quer ver depressa o texto bíblico de Atos, capítulo de número 6, versos 1 ao 7? Põe no telão só para a gente ler. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, na assistência social. As irmãs ficavam doentes lá, passavam algumas privações e necessidades, ninguém visitava. O que eles fizeram? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra, de pregar a palavra, de ministrar a palavra, e a gente vai lá visitar essas viúvas, socorrer as viúvas, levando cestas básicas, fazendo oração. Não dá para a gente fazer isso, não dá. O obreiro, o trabalho dele é ler Bíblia, é orar, e ele é pregar para formar outros discípulos. Quem faz a igreja crescer não é pastor, até porque pastor gera pastor. Quem gera ovelha? São as próprias ovelhas. Ovelha gera ovelhas. E é interessante que as ovelhas geram os cordeirinhos e elas mesmas amamentam. Elas não trazem. Pastor, dá leitinho aqui. Pastor não tem leite. O leite é as ovelhas que tem. O que o pastor faz? Ele pega essas ovelhas e faz delas ministros de Cristo. Ensina elas a ser ministros, a ser obreiros. Mas o que gera o crescimento da igreja não é o pastor, não é o evangelista, não é o presbítero. São os próprios membros que são ovelha. Ovelha gera ovelha. E não somente gera, amamenta os cordeirinhos. Amamenta. O pastor apacenta. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. Mas na questão de cuidar e alimentar, é as próprias ovelhas. Então preste atenção. O que aconteceu? Diz: a gente não vai fazer isso não. Não vamos deixar a palavra para servir as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Aí está as características, os quesitos, né? Boa reputação. Depois eu vou falar no último estudo. Cheios do Espírito Santo. Não é vazio, é cheio do Espírito Santo. E de sabedoria. E os quais constituamos sobre esse importante. Veja que não é importante cuidar. É importante esse negócio. E aí diz, vá rapidinho, filho. Mas nós perseveraremos. Olha aí, os obreiros, os pastores, agora, os oficiais. Mas nós perseveraremos na oração e no que mais? Ministério da palavra. Hoje às vezes o pastor tem que ser o trator, o motor da congregação. Se o pastor está presente, todos os departamentos funcionam perfeitamente bem. Mas se ele ausentar, para tudo, porque tudo está concentrado no pastor. A igreja não tem que ficar dependendo do pastor para andar, para vir no culto. O pastor não me visitou. Eu saí da igreja porque o pastor não me visitou. Já pensa. E às vezes é até um cooperador. Não visitou a minha esposa, não visitou meu marido, saiu da igreja. Irmão, que tipo de cooperador, que tipo de obreiro é esse? Ele tinha que tá trazendo outras pessoas. Agora alguém tem que cuidar dele, porque nunca foi obreiro. Versos 5 e 6 diz assim: e esse parecer contentou a multidão dos discípulos, e elegeram Estevão, que era homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, que depois se tornou um evangelista, Prócoro, Nicanor, Timão, não é o Timão, o Corinthians não, viu?
Tem gente aí, Timão Corinthians. Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E aí fizeram o quê? Apresentaram aos apóstolos, e esses orando, lhes impuseram as mãos. Verso 7, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, se multiplicava. Isso não atrasou o trabalho, porque não havia murmuração. O pastor não veio, mas eu estou responsável para cuidar da senhora. Só não está podendo? Eu venho trazer Santa Ceia, eu venho cuidar da senhora. Não precisa do pastor. Mano, pastor não está nem aí com vocês. E tem uns que ainda queima o pastor. Olha que tipo de obreiro nós estamos vivendo hoje. Então preste atenção. O diácono deve ser simpático. Deve ser o quê? Irmão, ele não precisa ser um galão bonitão. Às vezes tem um até meio, sabe? Parece que ele nasceu meio com a cara meio quadrada e tal. Não tem problema. Ele tem que ser simpático. E simpatia não está em beleza. O diácono tem que ser simpático, alegre e receptivo. Tem que ser alegre, não pode ser sisudo, cara feia. Como se cara feia fosse santidade. Sai para lá, irmão. Se cara feia fosse santidade, criminosos e assassinos eram apóstolos. Porque o que tem de cara feia essa gente? Você visita um detento lá nos presídios, nas cadeias públicas, dá até medo de olhar para a cara dos caras. Tem alguns porteiros, alguns obreiros, você olha para ele, irmão, dá até medo de chegar. Parece que ele está num grau de santidade, parece que ele rota santidade. Está rotando santidade. Está rotando santidade. Dá até medo. Isso aqui é um semideus. Não, irmão, seja acessível. O diácono tem que ser assim, mais zeloso pela portaria da igreja, pelo estacionamento, por quem estiver sobre sua responsabilidade. É da responsabilidade do diácono atender as pessoas que estão entrando na igreja. Daí eu falei que entra incluso aqui os cooperadores. O diácono também está por ali para ajudar, impedindo pessoas desordeiras entrarem na igreja, ou que cheguem ao púlpito da igreja, porque às vezes até um bêbado chega dentro da igreja e ainda sobe no púlpito. Já pensou no lugar santo? O bêbado sobe, porque e se tem é diacho, não é diácono, é diacho. É um diacho. O bêbado subiu no púlpito, com o microfone na mão, pegou o microfone e começou a pregar lá. O bêbado. Irmão, não é diácono, é um diacho. Agora escute bem isso. O diácono deve cooperar para a segurança de todas as pessoas que entram na igreja. Segurança de todas as pessoas que entram na igreja para cultuar a Deus. Irmão, na nossa cidade, aonde o alto índice de bêbados, andarilhos e pessoas drogadas que passam aqui pela nossa cidade e acaba tirando a paz no ambiente de liturgias do culto. Bêbado. Eles passam por aí, tem uns bares para ajudar na esquina, aí meio bebão. Opa, o povo está cantando ali, eu vou entrar lá e vou bagunçar. Vou cantar também. Bêbado. Para que um bêbado vem na igreja? O bêbado vem para ouvir a palavra. Bêbado vem para quê? Ouvir a palavra. Bêbado ouvir a palavra, irmão. Que palavra o bêbado vai entender? Não tá, eu vim para ouvir a palavra. Eu vim para ouvir a palavra. Você vai pôr um bêbado para dentro da igreja. Eu vim para ouvir a palavra. Que bêbado vem para ouvir a palavra, irmão? Eu tenho eu vou fazer agora o ano que vem 40 anos de ministério pastoral. Eu nunca vi um bêbado entrar bêbado na igreja, aceitar Jesus assim. Porque eles já aceitaram umas 100 vezes. Toda igreja que eles vão, bêbado, eles aceitam. Ele fica 5 minutos, um bêbado, 5 minutos na igreja, e ele cai fora, o bêbado. Que é bêbado, ele não entende nada, ele está fora de si. O que acontece com um bêbado? No trânsito, ele causa o quê? Um bêbado. Desastre, um bêbado.
E não precisa estar muito bêbado, ele já causa um desastre. Numa porta de boteco, o que causa um bêbado? Uma big confusão. Uma big confusão. Entendeu? Ele passa, entra até num carro que está descendo a rua, ele entra no meio, o cara tem que buzinar. Foi ontem, né, Ruth, que nós vimos um bêbado lá, que ele não conseguia voltar para a casa dele. E aí, ele rolando, sentando assim, rolando para ver se chega lá. Eu até pensei, falei, olha, eu acho que eu vou pegar esse bêbado. Aí a Ruth falou, mas você não está nem conseguindo descer do carro direito com essa dor, que você vai pôr esse bêbado no corpo. Eu não aguento, eu não vou aguentar. Eu falei, se isso resolver também a situação, que você leve ele lá, amanhã ou depois ele vai para o botequim de novo, toma, tá passando por ali bêbado. É bêbado, irmão. Enquanto ele, numa sã consciência, Jesus não entrar no coração dele, esse bêbado não vai mudar. Eu já vi Jesus transformar bêbado, mas quando ele veio para o culto, ele não estava bêbado. Ouviu a palavra, aceitou Jesus, deixou da bebedeira e se converteu a Cristo. Aí sim. Então, a nossa cidade está cheia, mas aí você deixa uma pessoa dessa entrar, acaba com a liturgia do culto, tira a paz de todo mundo. Então, o diácono e cooperador não pode usar de agressão física a qualquer pessoa, mas usando apenas da força física para imobilizar qualquer pessoa alterada. Você não vai bater na pessoa, você não vai usar de força física para bater, mas usa de força física para imobilizar. Poxa, se eu estou vendo alguém que vai causar aqui em cima do púlpito, e que vai subir aqui um bêbado, ou quem é que seja, antes dele chegar aqui, eu vou voar no pescoço dele, irmão. E 2 diáconos vai estar comigo, um pega na perna, outro pega, põe ele lá para fora, lá do lado, não joga lá na rua não, dá um sermão para ele. Ó, você não vem aqui mais desse jeito. Você quer vir para ouvir a palavra? Você toma um banho ou põe uma roupa limpa. Se você quer ter um encontro com Deus, o terá. Mas a sua vida vai ser assim, assim, assim. Não vem causar aqui não, que aqui não tem banana não. Tem, já fala com autoridade, meu irmão. É dessa forma. Então, você não vai usar, vou recapitular, você não vai usar da sua força física para agredir alguém, mas usando apenas da força física para imobilizar. O que é mobilizar? Segurar. Se tiver que amarrar o camarada, amarra o camarada. Não descer o paralítico lá amarrado, irmão, porque ele não queria. Amarra o cara. Você vai ficar aqui amarrado no pé do tronco. Então não vai ficar aqui amarrado. Preste atenção, que esteja colocando muitas vezes em risco a segurança dos demais. Por quê? Porque às vezes tem gente nova convertida, vê uma cena dessa. Eu vou aproveitar, já está aqui escrito. Esses dias chegou 2 com com 2 facas. Um bêbado chegou, estava lá fora. Falei, ó, cuidado com ele. A gente sente, o pastor sente. Aí puseram ele aqui e sentou ali. Irmão, estava com 2 facas. Se não for, a irmã Sueli, eu vi que quando tirou uma faca dele, eu não sei quem tirou a outra. Agora eu pergunto para vocês, o que esse camarada estava fazendo aqui com 2 facas? Eu vou mostrar para vocês que quando o bêbado chega, bêbado não tem que deixar entrar. Bêbado não deixa entrar no culto. Você quer ouvir? Amanhã, você quer uma roupa nova? Eu vou te levar aqui do lado, vou te dar uma roupa nova, você toma um banho, amanhã você vem ouvir. Agora, se é um andarilho, faça primeiro uma revista. Fazer o que nele? Uma revista. Filho, é o seguinte, aqui é a casa de Deus. Você não está meio cheirosinho não, mas mesmo assim a gente vai pôr você para entrar. Mas, por favor, levante a camisa aí. Você tem alguma arma aí? Passa a mão mesmo, irmão. Passa a mão, vê se o cara tá com uma... De repente ele está com uma coisa, um canivete, uma coisa pontiaguda. De repente ele está com um revólver. Esses dias eu vi um vídeo lá nos Estados Unidos de um cara que entrou armado na igreja. Entrou
E ele ia fazer um assassino, ia matar crente. Ele está lá. Aí, pastor é prudente. Tinha vários pastores. Ele não percebeu, um pastor veio por detrás. Veio por detrás e ele estava lá. E a turma treinado lá embaixo. Quando o pastor pulou, ele caiu assim, já caiu uns 10 em cima dele. Já tomou o revólver. Sabe o que fez? Segurou ele, chamou a polícia, foi preso e o culto continuou para a glória de Deus. Irmão, é dessa forma. É dessa forma. Então a gente não vai usar a força física para agredir ninguém, mas usar a força física para imobilizar. Tá? Por isso que eu não gosto de colocar pamonha aí na porta. Medroso, tem medo, não serve. Esse cabra é corajoso. Eu tenho os parabéns aqui para um. Tem que ser corajoso, macho. Não, mano, tem que ser macho. Você vai deixar bater num pastor, dar um soco no pastor, dar um soco na pastora, derrubar alguém? Não, de jeito nenhum. Que caia ele, não eu. Que machuque ele, não um dos irmãos da igreja, poxa. São ovelhas de Cristo, estão aqui ouvindo a palavra. Então preste atenção. Alterações psicológicas que são visíveis em alguns indivíduos, irmão. Isso é caso de polícia. Concorda comigo, Matias? Alterações psicológicas que são visíveis. A pessoa está doido, irmão. Isso aí é caso de polícia. Então o que a gente tem que proceder? Uma forma cabível. Chama a polícia. O cara está doido. Irmão, até porque a igreja não é um lugar de manicômio. De doido. A igreja não é lugar de doido. Manicômio. Aqui é a igreja do Deus vivo. Não é lugar de doido. Aqui é a igreja do Deus vivo. Ah, mas eu tenho alguém lá que está precisando de Jesus. Ore por ele. A gente vai estar orando. Pôr o nome dele na oração. Igreja não é lugar, não é manicômio. Igreja é a igreja de Deus. Então, vai lá se você vê isso. Igreja católica. Vai lá na Universal aqui. Eles contratam segurança. Tem um segurança lá, quando você vê, e tem uns até armados. E eu não sou contra não, porque Jesus tinha discípulo que andava armado. Pedro andava com a peixeira no bolso. Ele ia até para a oração com a peixeira no bolso. Foi convidado com Jesus para orar no horto do Getsema. Quando prenderam Jesus, o que Pedro fez? Tá vendo? Isso é verdadeiro companheiro. Isso é verdadeiro homem de fé. Ah, mano, tá cheio de exemplo na Bíblia. Está cheio de exemplos. Quando tocaram em Jesus, pegaram Jesus, Pedro, que estava acostumado não cortar a cabeça do peixe, mas só cortar a barbatânia. Ele arrancou a peixeira, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Cortou. Jesus, para aí, Pedrão, você está meio nervoso. Espera aí, vai devagar. Pedrão era assim. Teve um outro tão grande como Pedro na igreja. Jesus excluiu Pedro por isso. Eu me lembro de um irmão que pegou um bêbado e começou a bater na porta da igreja. Bêbado, mas bêbado caindo e batia, tá? Aí, eu lembro que nessa igreja eu tinha 2 diáconos. Um dava uns 2 metros. Criolão, escuro, mas homem de Deus. E ele, rapaz, que você não vai entrar assim não. E ele batendo. Irmão, eu estava lá no púlpito e eu só vi. Quando ele pegou esse bêbado e fez assim, pegou ele pro fundo da calça. Fez assim. Bom, o cara foi lá pro meio da rua. Alguém falou, meu Deus, pastor vai excluir esse diácono. Aí terminou o culto, eu, parabéns, irmão. Eu vi a sua ação, parabéns. Excluir por quê? O cara estava lá, perturbando, batendo, irmão. Ele pegou um pau e ficava batendo na porta. E o diácono ali do lado, rapaz, aqui é casa de Deus. Ó, falou com ele umas 3 vezes. Ele não atendeu, pegou ele pro fundo da calça, jogou lá no meio da rua e acabou. O cara saiu de fininho. Eu só vi ele catando, saiu de fininho. Nunca mais apareceu na porta da igreja. Até bêbado muitas vezes sabe o que faz.
Sabe o que está causando? Nunca mais apareceu lá. Então, aprenda uma coisa. Se é bêbado, meu filho, que é lugar, você está alterado, você está gritando. Ah, eu já fui desviado, eu já fui da igreja. Está vendo? É desviado. Então vai se consertar, vem um dia, ok? Aí você entra. Agora, se é um andarilho, tira a camisa aí, precisar, põe no canto, tira a camisa, deixa eu ver se você não está armado. E chega, dá um sermão também, pro andarilho. Tá? Fala, olha rapaz, aqui você vai sentar. Se você quiser água, eu vou lá numa coisa trazer um copo de água para você. Você vai ficar aqui, não vai ficar andando, não vai ficar gritando, porque se você se alterar aqui, eu te tiro para fora. Você sabia que o diácono ele tem autoridade de colocar 500 pessoas para dentro da igreja que obedece a sua palavra? E ele acolhe a toda. Mas ele tem autoridade dada por Deus e pelo pastor de colocar 500 pessoas para fora, que está desrespeitando esse ambiente. O diácono tem autoridade. Então, cuidado. É dessa forma que você tem que tratar. Porque tem uns que pensam que a gente é bobo. A gente é bobão. A gente é lá, eu vou lá, eu faço um escarcel. E tem uns que dá até de endemoniado. Aí eu lembro de um que o irmão pegou a cinta, o diácono, saiu o diabo rapidinho dele. O diabo saiu, ele ficou calminho, ficou como morto. Ficou como morto. Alguém falou, morreu. Falou, não, foi umas cintadas com fivela, ficou tudo abaixo. Pronto. Irmão, é desta forma. Eu estou ensinando Bíblia. Quem gosta de Bíblia, quem entende de Bíblia, sabe do que eu estou falando. Vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos caminhar. Hoje nós vamos caminhar. Presta atenção. Alguém pode dizer, nossa, diácono, nossa, você como diácono da igreja, hein? Você não tem educação. Você é grosso, tão grosso assim. Ele diz, irmão, eu sou sal grosso. Diga, eu sou sal grosso. A pessoa pode, mas a Bíblia diz que o crente tem que ser sal da terra. Mas eu sou sal grosso, eu sou diácono, então eu sou sal grosso. O sal grosso, cuidado, que eu não sou bobo. Pedro era sal grosso. Manda ser sal, mas não manda sal refinado, é sal grosso. Diz, eu sou sal grosso. E acabou, irmão. Não tem esse negócio, não. Então, mais um pouquinho só. Quem libera mais 10 minutos aí, irmão? Para a glória de Deus. Então, vamos falar. A vida de um obreiro, irmão. Presta atenção. É igual matemática. A vida de um obreiro é igual matemática. Se está fácil, é porque está fazendo errado. Viu, Thaís? Você entende bem disso. A vida de um obreiro é igual matemática. Se está fácil, é porque está fazendo errado. Irmão, visitação aos doentes. Eu já falei da necessidade dos diáconos, cooperadores, sair, visitar os doentes. Ajudar na limpeza da igreja, levantando as ofertas. Pega lá a salva, vai tirar. O diácono, ele pode ficar no seu posto, chama os cooperadores lá, ajuda. Se não tem tantos cooperadores, o diácono mesmo, mas os demais, para ajudar, tirar a oferta, levantar a oferta, limpar os ventiladores. Quantas vezes tem ventiladores aí sujos? O diácono pode pegar a chave da igreja, se ele não é oficial, se ele não tem a chave, entendeu? Ele pega a chave, amanhã eu venho para limpar os ventiladores. Às vezes o pastor nem está sabendo. Aí o pastor chega aqui e fala, poxa, ventiladores todos limpos. Parabéns, irmão. Você vê? Diácono, trabalho de um diácono. Que mais? Vidraças da igreja, está suja, tal. Vem aí os diáconos, os cooperadores da igreja para ajudar. Na observância, eu já disse de quem entra, de quem sai. Você sabia que na igreja grandes assim acontece de entrar tanta gente, e tem alguns infiltrados, que nem cristão entra e se esconde em algum lugar. Eu me lembro de um que escondeu atrás da porta de um banheiro. Aí fechou Francisco, pastor porteiro fechou a igreja, o pastor foi embora para casa, e aí ele fez o limpa.
fez o limpa, porque ele ficou trancado. Trancado na igreja, mas atrás da porta da igreja. Então o diácono esperto é o seguinte: terminou o culto, ele vai lá, entra dentro do banheiro, vê se a criança não quebrou uma válvula, né, uma torneira, se não tem uma descarga vazando, porque alguém pode, durante o culto, estragou lá. Ele vai lá, abre a porta assim, dá uma olhada. Ô Satanás, você não está aqui não, né? Se estiver aqui, nós dois vamos se embolar. Não, o diácono é assim. Ele dá uma olhada tudo, confere se as portas da igreja estão bem fechadas, se não tem nada ligado. Sobe lá, porque daí alguém pode subir para a galeria, pode esquecer. Eu me lembro de um irmão, coitado, ele tinha um problema de sono, dormir na igreja. E a igreja grande, e ele dormia bem, ele sempre ficava nos últimos bancos. Ele pegou, deitou, terminou o culto, irmão. Ele apagou. Todo mundo foi para casa. Aí, irmão, esse irmão dormindo lá. Quando foi lá por umas 3, 4 horas da manhã, esse irmão acorda. E acorda aos berros: Jesus vem, eu fiquei. E a igreja tinha alarme, sensor de presença. Quando ele começou a andar, irmão, era só alarme. Chamou o vizinho, gritaria, veio carro da polícia. O que é isso? Falta dos diáconos. Deu um bafafá isso, irmão. Lá no interior, deu um bafafá. Saiu, o povo usava isso como gracejo. O que aconteceu? Esse irmão teve que mudar da cidade, porque todo mundo, quando olhava para ele, começava a rir. Dormiu na igreja. Você vê, ele estava muito cansado, trabalhava de servente de pedreiro, dormiu lá na igreja. Pronto. Carlos sabe do que é isso, né, cara? Tá aí firme, cara, não tá dormindo não. Dá uma mexidinha nele aí, né? Então, preste atenção, tem isso. O que mais, pastor? Sempre está observando o andamento do culto, as necessidades do culto. Ou seja, a qualquer sinal que aconteça, inclusive aqui do púlpito, quantas vezes eu estou... Porque ele está lá de costas. Irmão, pelo amor de Deus, fica atento. Eu ficava na porta da igreja, eu via tudo o que acontecia dentro e fora. Eu nunca ficava assim. Aqui está a porta da igreja, eu ficava assim. Não, o inimigo vem, pum, não, eu ficava do lado. Sempre, se o púlpito é aqui, eu fico aqui, olho lá, ver quem está chegando e olho aqui. E estou de olho fitos na igreja e no pastor. Meu pastor precisou de alguma coisa. Às vezes o pastor está precisando de um copo d'água, está precisando de alguma necessidade, a pessoa não vê. Por quê? Porque está um banana na porta da igreja, está ali quase que dormindo. Não serve. Então não é dessa forma. Qualquer sinal que aconteça, ele tem que estar ali, atento. Inclusive servir água no púlpito para os ministros. Não pode ficar, irmão, de olho fechado. Eu sou espiritual, eu sou diácono, não ora de olho fechado na igreja. Diácono ora de olhos abertos, tá? Olhos arregalados, olhando tudo. Tá orando com os olhos arregalados, olhando, observando se alguém tá. É hora da oração, tá? Eu tô aqui para vigiar. Colocar, ora aí, fecha os olhos, olha, larga o celular, pastor está pregando a palavra. Então ele tem que ficar ali o tempo todo observando o andamento e as necessidades no culto. Ou seja, a qualquer sinal que aconteça, inclusive, como eu já falei, servindo ao seu pastor. Cuidado também com os patrimônios da igreja. Não deixar nada estragar, alguém estragar as coisas. Não pode. O que mais? Vou finalizar. Diácono, irmão, não é um estágio para o presbitério ou para cargos maiores. Vou recapitular. Diácono não é um estágio para o presbitério. Mas na Bíblia tem uma promessa de crescimento para os diáconos. Quer ver? Primeira epístola de Paulo a Timóteo 3 e o verso de número 13. Olha o que diz a Bíblia. Promessa de Deus para os cooperadores e para os diáconos. Porque
os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. Hoje eles são diáconos, mas amanhã pode alcançar o posto do presbitério, depois ser levado a evangelista e posteriormente a pastores. Aí está escrito que os que servirem bem. Mas tem uns, irmão, que é uma vergonha para o pastor que o consagrou. Rapaz, mas é uma vergonha, é uma pamonha, apanha da mulher. A mulher de hoje você fica, hoje você fica, ele fica. Hoje você vai ficar com as crianças, porque eu vou estar visitando uma amiga minha. Fica aí com as crianças. Mas eu tenho que ir na igreja, mulher. O meu pastor precisa. Não, fica aí, seu banana. E ele tem que ficar. Pelo amor de Deus, irmão. Então, ele tem que servir bem como diácono. Aí sim, adquirirá ou adquirirão para si uma boa posição. O pastor vai olhar para ele. Eu me lembro quando eu fui consagrado. Interessante que eu posso falar com propriedade, que tem pastor que foi levado direto a pastor, e hoje tem uns que é péssimo pastor. Eu não, eu fui membro da igreja, aí me chamaram para liderança de jovens, eu fui segundo, depois trabalhei bem, fiquei como primeiro líder jovem, aí fui chamado a cooperador, trabalhei como cooperador, depois passei, eu tenho todas essas credenciais em casa, passei pelo diaconato, depois passei pelo presbitério, fiquei 5 anos como evangelista, porque eu era novo, não tinha idade para ser consagrado, e eles não consagravam. Hoje não, tem uns aí que diz que é bispo. Eu olhei no perfil do camarada, tem 18 anos, bispo. Outro apóstolo, tem 22 anos. Nunca vi isso. Nunca vi isso na vida. A gente está vendo nos dias de hoje. Eu passei por tudo isso. Fui levado a evangelista e depois finalmente a ministro. Mas os que servirem bem como diácono. Tem uns que não servem bem. E sabe que eles serão eternos diáconos. Você sabia que tem eternos diáconos? Que nunca eles sairão desse posto, porque se alguém se atrever em levá-los ao presbitério, vai matar. E tem a questão do dom. Eu já vi pessoa que ele é bom lá embaixo, mas aqui em cima uma negação. O dom dele é para lá, e se algum pastor se atrever em pôr ele no púlpito, ele se desvia, ele se perde. Porque a chamada dele é para lá. A chamada dele é lá embaixo. E eu já vi muitos pastores até matar alguns. Por isso que às vezes eu chamo. E aí, irmão, como é que você sente mediante isso? Você está trabalhando lá embaixo é uma coisa, aqui é outra. Responsabilidade cresce. Quando você é elevado lá num cargo secular, você vai para ser um gerente, um líder de seção lá, o salário é mais também, né? Mas as responsabilidades também são mais, são muitas. Assim também na igreja. A honra é dada a todos, mas a quem muito se confiou, Jesus falou, a quem muito se deu, muito se lhe pedirá. Deu muito, agora exige bastante. Então, finalizando, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. E muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Então, fique com essa palavra.